Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host desse Pode Liderar. Para você que está nos assistindo no Spotify, é bem importante que você nos siga e compartilhe o episódio, avalie. Quanto mais engajamento você der para nós, melhor a gente vai ser mais alavancado dentro da plataforma. Você que está nos assistindo no YouTube, é bem importante que você se inscreva no canal para que a gente também consiga angariar a página dentro do YouTube. Aliás, quanto mais você interagir, quanto mais você compartilhar, melhor pra gente que tá produzindo conteúdo. Quem produz conteúdo sabe que não é fácil. No Spotify também a gente tá disponibilizando o vídeo. Então, independente da plataforma que você tiver, é importante que você interaja, compartilhe, comenta, se inscreva, né? Bem importante. No dia de hoje, tem uma convidada bem especial, né? Uma pessoa que aí viaja o mundo inteiro. Elaine, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Dani. A gente se conhece, cliente, né? Fornecedora de serviços. Mas, primeiramente, então, eu queria te agradecer por estar aqui. Quero conhecer muito tua história. E bem importante, quem está nos assistindo, eu não conheço muito. Eu sei quem é a Elaine, me identifico muito contigo, mas eu não conheço a tua história. Então, vou estar conhecendo junto com vocês que estão assistindo a gente aqui hoje. Dani, obrigada, eu que agradeço. Tô um pouquinho nervosa. Tensa, na verdade, né? Tudo certo. Nós estamos adaptadas a ficar um pouquinho atrás das câmeras. Obrigado mesmo pelo convite. É mais uma vez saindo da zona de conforto, enfrentando o que precisa enfrentar. Então, obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Ah, legal. Tá? Vamos lá, então. Elaine. A Elaine, né, hoje tu tem uma agência de viagens, isso? Tá. Exato. Uhum. Por que agência de viagens? Por que agência de viagens? Que pergunta difícil. Como é que tu caiu na viagens? Por que agência de viagens e não restaurante? Por quê? Ótimo, perfeito. Porque na vida da gente, geralmente, quando a gente empreende, eu tenho aprendido bastante sobre empreendedorismo e eu acredito piamente que ou você direciona ou você cai. Perfeito. Então, a palavra certa é essa mesmo. Eu caí e tô não caída, na verdade, né? Tô bem levantada. Eu caí, me levantei, vamos colocar assim. Mas o turismo foi uma coisa que realmente caiu natural para mim. Num momento em que eu buscava um emprego e... eu não conseguia, eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar com vendas. E quando veio a oportunidade de trabalhar com turismo, não sabia nem onde ficava Porto Seguro. Talvez se eu estiver misturando um pouco, gente, me desculpa, tá? Não, é isso aí, vai lá. Bem tranquilo. E a oportunidade do emprego veio há bastante tempo atrás e eu agarrei a oportunidade e tô aqui até hoje, na verdade. Quanto tempo tu tá no turismo, Elaine? 19 anos. 19? 19, Mas exato. não foi teu primeiro emprego? Não. Não, muito pelo contrário. Sempre trabalhei muito. E eu vim de uma cidade do Mato Grosso, então eu sou mato-grossense, não sou caxiense. Essa é uma coisa que fazia tempo que eu queria perguntar e eu nunca lembrava, porque o teu R é diferente. De onde é que tu veio? De Sinop, Mato Grosso. Tá, e como é que tu veio parar em Caxias? Na verdade, Sinop é uma cidade colonizada por sulistas, né? E eu conheci o meu ex-marido em Sinop e a gente veio passar pra cá a lua de mel. Eu conheci Caxias, me adaptei com Caxias. Na verdade, eu já me via morando em Caxias. E quando a gente retornou da nossa lua de mel, eu falei, é Caxias que eu quero morar. Ah, é? Exato. E aí, as circunstâncias da vida foram trazendo e fez com que eu ficasse aqui. Nós viemos morar pra cá, sem conhecer ninguém. Assim, eu particularmente, uma menininha. Ele já morava? Ele já morava. Que idade tu tinha quando veio pra cá? Ai, nossa, faz tempo, hein? Acho que eu devia ter 19, 18, já casei jovem. Casou jovem. Exatamente, Então eu tive que me adaptar com Caxias também. São parecidas as cidades? Não, bem diferentes. Em questão de clima, em questão de infraestrutura, em questão cultural. Mesmo sendo Sinop colonizada por sulista, a cultura é muito diferente, né? E eu vim pra cá. Nesse primeiro momento, meu primeiro emprego, então, foi numa empresa de som automotivo. Tudo bom? Tudo bom. Exatamente, E fiquei bastante tempo nessa empresa de som automotivo. Bastante considerável, na verdade. Mas é aquilo, eu era jovem, eu ainda não tinha um direcionamento. Naquele momento, a gente vai aonde paga as contas, vamos colocar assim. E quando eu me separei, eu tive que retornar para Sinop. Sinop...
é onde tu mora. Teus pais moravam? Moram. Meus pais são paranaenses. Participei praticamente ativamente do desmatamento da floresta amazônica, vamos colocar em Sinop, porque o meu pai ajudou a abrir as ruas de Sinop, né? Então, legal. É uma cidade nova, uma cidade jovem, uma cidade que na minha época de adolescente não tinha muitas oportunidades, né? Uma cidade longe de tudo, não tinha aeroporto. Eu, uma geminiana como sou, desde criança eu me olhava assim que eu não me pertencia naquele lugar, eu precisava sair, sabe? Por quê? Não sei, era uma coisa interna. Sabe quando a gente traz internamente, só quando a gente amadurece que a gente começa a perceber as coisas? Essa pergunta eu não vou saber te responder, é uma coisa interna. Sabe o que eu percebo? Talvez seja por conta me parece, né? Teu perfil mais empreendedor, inconformada. Talvez a cidade não te daria essa estrutura para poder inovar do jeito que tu gostaria. Exato, exatamente. Eu não tinha essa percepção na minha pré-adolescência, vamos colocar assim, né? Exato. Mas era uma coisa interna minha, já que eu trazia desde pré-adolescente mesmo. Eu via a cidade como pequena. E hoje, na verdade, ela é um polo, né? Não é o lugar onde a gente está que nos transforma, é aquilo que a gente faz com a nossa vida que nos transforma, né? E eu tinha isso internamente, então eu vim para Caxias e quando eu precisei retornar para receber um aconchego familiar na separação, quando eu cheguei em Sinop eu tive mais certeza ainda. Tu ficou quanto tempo em Caxias a primeira vez? Ai, Dani, agora em questão de datas, assim, eu acho que foi 2 a 3 anos. Foi rápido, pouco. Foi rápido. Perfeito. Aí quando eu voltei a primeira vez para o meu seio familiar, quando eu desembarquei, que já tinha aeroporto, né? Quando eu desembarquei... Hoje, deixando claro para vocês que Sinop é um polo, tá? Exato. É o berço de Mato Grosso. E quando eu desembarquei, eu falei, gente... Não é aqui realmente. Mas eu precisei daquele tempo para me autoconhecer. Aquele período que eu tava precisando me autoconhecer. Mas quando eu desembarquei, eu falei, como que eu faço para ir embora? Sim, já foi para fazer o check-in de novo. Já fui para fazer o check-in de novo. E aí eu fiz o que eu precisava fazer. Demorei o tempo que eu precisava, 40 dias. E já voltou? E já voltei. Tu não chegou a ficar lá um tempo? Não, fiquei bem pouco, na verdade. Foi só para receber aquele... Era só ter pegado férias, né? Não precisava ter mudado tudo, mas tudo bem. Mas na hora, de repente, no início, tu não sabia que era exatamente... Nunca sabemos, né? Perfeito. A gente vai amadurecendo com o tempo, não adianta. Isso é um fato, né? E tu tem irmãos? Tenho 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos que permanecem em Sinop hoje, tá? Então, hoje eu sou a ovelha branca da família, vamos colocar assim. Por quê? Porque só eu que saí, todo mundo ficou no seio familiar, exato. Então, no caso, é tu e mais 2, isso? 2? Uma irmã e 2 irmãos. E tu é a mais velha, do meio, a mais nova? A neném, a mais nova. Tu é a mais nova. Exato, a mais nova, sim. E aí, desde quando eu voltei, então, quando eu retornei, eu nunca tive dificuldades em encontrar emprego, tá? E por algum motivo eu não conseguia naquele momento que eu estava aqui. E não consegui. Eu falei, mas gente, o que está acontecendo, sabe? Talvez porque era para ser mesmo, né? Hoje eu acredito que é isso. E eu consegui um emprego, então, como vendas de viagem. Eu falei, gente, o que eu vou fazer em viagem? Uma que eu odeio vendas. Tu não gostava? Naquela época, tá? Eu falei, gente, eu não me identifico vender viagens. Não sei nem onde fica Porto Seguro. Mas, vamos lá, né? Tu precisava? Eu precisava, exato. Falei, vamos lá, então vou fazer. E tu tava morando sozinha aqui, Elaine? Então, daí quando eu voltei, sim. Exato. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Caxias não é uma cidade receptiva, vamos colocar assim, não, tá? Sim. É uma cidade que demora-se bastante para você adquirir a confiança das pessoas. E isso para mim não era um desafio. Eu falei, eu vou vir aqui porque eu realmente buscava outras coisas que nem eu mesmo sabia naquele momento. Na idade que eu tinha também, né? Imatura, né? Imatura, exato. Então, eu consegui esse emprego de vendas e ali eu me identifiquei e nunca mais saí. Então, é bem isso. Eu caí, me identifiquei e o turismo me abraçou. Vamos colocar assim. Então, hoje, eu diria que foi no momento certo, na hora certa, a escolha certa. Só tive algumas ressalvas de pensamento na pandemia, que eu acredito que nós vamos falar disso um pouquinho. Vamos falar. Depois, exato. E quando é que foi quanto tempo de carreira, né? Talvez agora, não sei, tu não é boa com datas, tu falou, Não, né? eu não sou boa com datas, então não vou te fazer essas perguntas. Isso. Tá. Quanto tempo não, mas o que foi que te fez ter certeza, ou não, o que foi que te fez sair da carreira corporativa, da carreira seletista, para empreender?
Foi... Porque tu não foi trabalhando, tu não sabia que tu queria empreender. Não sabia. Quando é que tu soube? O dia que eu empreendi. Exato. Tá. O dia que eu falei, gente, eu tô empreendendo e agora eu faço o quê? Mas foi um processo. Não foi um processo pensado, foi um processo... Acontecido, exato. Mas o que te convidou? Como é que foi isso? Foi em 2017 para 18. Ah, faz pouco? Faz pouco, exato. Eu trabalhei 1 ano numa empresa, eu acho que eu posso falar o nome da empresa? Pode? Sim, eu trabalhei 1 ano na CVC, foi o meu berço no turismo, que inclusive elas são ótimas formadoras, né? É uma empresa que forma o turismo para o mercado. E depois disso, eu trabalhei em uma única empresa só, que é a Agatur, que é uma empresa super conceituada aqui em Caxias. Eu trabalhei muito tempo nessa empresa. Eu sempre gostei de formar vínculos. Eu sempre gostei de fazer o meu melhor, independente de onde eu esteja, ou pensando no futuro, vamos falar assim, né? E quando eu saí, é porque o meu ciclo ele estava meio que fechando já, sabe? Quando a gente está muito tempo numa empresa, você que é... Sim, perfeito. Existe. Já não cabe mais. Já não cabe mais, exato. E eu saí com uma dor no meu coração. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E foi aí que eu comecei. Eu falei, bom, por que eu não posso abrir a minha própria empresa? Mas, Elaine, tu saiu e foi empreender, tu pensou antes de ir fazendo? Porque outras pessoas que eu entrevistei aqui, elas trazem muito planejamento, mas tu não foi planejado. Não. Eu tinha essa dificuldade, hoje não tenho mais, porque hoje eu penso antes de agir. Eu trabalho bastante com Hoje eu vejo que o planejamento é fundamental, mas em torno da minha vida sempre foi fazendo. Eu sou uma ótima fazedora, né? E hoje eu estou aprendendo a planejar mais. E nesse processo de empreender também. Não foi um processo jogado também, tá? Perfeito. Muito pelo contrário. Ele foi um processo pensado, mas não foi um processo assim... Esquematizado. Planejado. Nossa, eu vou trabalhar 1 ano, daí a pouco eu vou abrir minha empresa. Não. Até porque eu também não tinha essa experiência de empreendedorismo. E o empreendedorismo também não era tão forte como é hoje. Mesmo sendo há pouco tempo atrás. Estou errada, Dani? Perfeito. Não, como tu percebia naquele momento. Exatamente. Não, e ele veio... eu acho que ali em 2017, 2018, 2019, ele começou a ter uma... Depois da pandemia nem se fala, né? Exato. A palavra empreendedorismo, eu vejo ela hoje muito forte, porque está sendo feito todo um trabalho para isso. Até 2016, começo de 2017, nós não tínhamos isso. Me corrija se eu estiver errada. E outra também, sabe, que eu penso sobre isso agora, né? Talvez mudando de assunto. Não de assunto, mas às vezes as pessoas... Se fala tanto em empreender, que às vezes a pessoa que não quer empreender se sente culpada. Excelente colocação. Gente, excelente colocação. E nem todo mundo tem perfil para empreender. Exato. E nem quero empreender às vezes. E tá tudo bem. Porque se todo mundo empreender, falta mão de obra para ajudar quem tá empreendendo também. E esses dias eu tava falando com as gurias ali do marketing, né? Eu produzo tanto conteúdo para mulheres que desejam, né? Chegar na liderança. Tá, e aquelas que não querem serem líderes? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Só que, porque o que acontece? Quando uma pessoa, ela... esse excesso de informação a respeito de que tu tem que empreender, de que tu tem que ser líder, que tem que empreender, que tem que ser líder. E quando tu não cabe nisso e tu tenta chegar nisso, é um sofrimento absurdo. É um sofrimento absurdo. Isso sim. Porque, na verdade, você fala assim, porque você tem que ir lá, você tem que fazer, tem que dizer, fazer acontecer. Mas você já tá fazendo a tua parte. Perfeito. Então, a gente tem que fazer cada um tem que fazer a sua parte dentro daquilo que lhe cabe. Exato. Respeitar o seu processo. Respeitar o seu processo. Dentro da empresa, todos nós precisamos de suporte. Se todo mundo empreender, acaba se tornando mais individual, né? Muito! Né? E o trabalho, ele precisa ter um trabalho em equipe. Cada um faz... o Steve Jobs falava, né? Que ele não tinha que saber tudo. Ele tinha que ter pessoas que soubessem tudo. Isso. Talvez até vai desmistificar isso que a gente está falando. Talvez você pode ser um microempreendedor dentro da empresa que você está trabalhando. Perfeito. Por que não também, Sim, né? Sim, exato. Que está em alta também, né? Que está em alta.
alta também, exato. Então você já pode fazer isso dentro da empresa que você está trabalhando, porque essa cobrança que tu faz, tu não precisa sair para fazer a tua própria empresa, porque é muito difícil. Muito. Embora as pessoas achem que não, né? Não, é difícil demais. E sabe, agora, Elaine, tu falou um negócio que eu tenho percebido também, né? A gente tá falando do assunto, mas a gente vai para outros também. Eu tenho percebido algumas empresas e as pessoas também confundirem o contrato MEI. Eu acho que está passando por um processo, né? Porque às vezes eu trabalho processo MEI e a pessoa é seletista numa empresa e aí eu faço a proposta MEI para ela e ela vem ela bota todos os encargos, todos os tributos, mas não é assim que faz o cálculo, né? Então, assim, tem que ser uma coisa boa para os dois, mas eu percebo que as pessoas, quem está participando do processo seletivo, tenta ver dentro do MEI toda aquela vantagem que tem dentro. Então, não faz sentido. A proposta do MEI, ela é diferente. Exato. E aí entra assim, se você é MEI, você já está empreendendo. Vamos colocar assim. Muito. Empreender não é só cobrar. Empreender é dar. Uhum. Então, o que você está dando para receber? Perfeito. Entende? Ótimo. É isso. Não adianta vir com o MEI querendo ser seletista. Não dá. Exato. Não tem como. E a nível de comportamento falando, não Exato. só de, né? Esses dias eu trabalhei, que é isso que eu tava falando, esses dias eu tava trabalhando uma vaga de, sei lá, administrativo, e a guria, 20 anos, botou uma proposta absurda. O que ela fez? Ela pegou todos os encargos tributários, né? Foi lá em cima, mas não é assim. Não, você vai aprender então a fazer... Isso! Vai fazer administração porque tem custos. Para você empreender, você precisa produzir. Exato. Produz, gera receita. Para você poder ter uma receita, a receita não vem de fora, ela vem de você. Exatamente. Né? Exato. Mas esse processo também é difícil de transformar. Mas eu acho que tá num processo, sabe, Elaine? O mercado corporativo, as empresas tá tudo muito confuso, né? Até onde eu posso posso ser MEI, até onde eu não posso, até onde eu posso... Como é que é? Então eu percebo que tá num processo, assim... Principalmente depois da pandemia, sabe? Porque, beleza, tu vai trabalhar home, híbrido, não tem horário, não tem, né? Tu vai ser cobrado por entrega. Mas eu vou dizer uma coisa pra você agora que eu acho que é muito válido pra mim, que eu sempre utilizei na minha trajetória profissional. Existem direitos e deveres dos dois lados. E eu acredito que esse modelo, não é esse modelo novo, esse novo mercado que a gente está, é muitos direitos e poucos deveres. Perfeito. Me corrija se eu estiver errada. Nossa, eu falo bastante sobre isso, Inclusive, fui cancelada em novembro por causa disso. No ano passado, eu fiz um vídeo e foi o motivo do meu cancelamento. Acho que tu assistiu ontem um episódio, não sei se tu chegou a... Assisti, Foi um cancelamento que eu tive em novembro, exatamente por isso. A pessoa tinha entrado numa empresa, né? A guria tinha entrado numa empresa e ela disse assim, a empresa me obrigou a abrir MEI. Meu amor, ninguém obriga você a abrir MEI. Você abre porque você quer. Exatamente. Né? Eu tenho que cuidar que às vezes eu falo muito rápido quando tô nervosa e aí eu engulo as palavras. Então, assim, meu amor, ninguém te obrigou a fazer nada. Não. Hoje em dia não vem nada de graça. Nunca veio. Nunca veio. Hoje, na verdade, se prova muito o Instagram. Hoje a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente consome, né? Porque todo mundo quer ser rico. Uhum. Vamos colocar... Gente, desculpa agora. Meu amor, não existe riqueza sem trabalho. Exato. O sucesso só vem antes... O sucesso só vem antes no dicionário, isso, né? Isso aí, do trabalho no dicionário. Exatamente. Então, isso é uma realidade. E empreender é difícil mesmo. Mas, se você tiver sucesso, fazer tudo que tu tem que fazer, sair da tua cadeira, sair da tua zona de conforto, sair 6 horas, bater o ponto, voltar, tu vai ter sucesso. E se não tiver, também tá tudo bem, porque tu tem que ter resiliência de subir, de quebrar, de voltar, né? E sabe, Elaine, que tu, né, paralelo a isso que tu tá falando, pra mim, empreender, eu nunca esperei nada em troca. Nossa, isso é... Eu sabia que, por exemplo, que nem aqui, eu tô, né, agora nós estamos no podcast, eu não ganho nada. Uhum. Nada, zero. Isso aqui eu invisto, eu produzo. Em algum momento, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, em algum momento eu tenho certeza que isso vai ter um retorno, mas neste momento eu não tenho, eu só tô investindo. Uhum. E aí eu ouço outros, né, podcasters falando, enfim, né, outras pessoas que acabam produzindo conteúdo, que levou, sei lá, 3, 4, 5 anos pra ter retorno. Mas, gente, quanto tempo uma empresa demora, né? Exato. Tenha ciência disso. Mas sabe o que, Elaine? Às vezes as pessoas elas vão pro empreendedorismo já querendo resultado rápido. Não, eu vou empreender aqui, eu vou investir 10 mil da minha rescisão
E eu quero ganhar... No mês que vem eu vou ganhar 10 mil. Esquece. Meu amor! Hello! É isso aí, real life. Exato, e vai. É importante. Não, isso não é desmotivar. Não, é cair na real, né? Mas, Elaine, é isso que eu te disse. Eu nunca esperei nada em troca. Eu sabia que ia vir. Depois eu comecei a ler Napoleão Hill falar sobre isso. Que tu... Beleza, confia no processo. Eu sempre falo, né? Que quando a gente confia no processo, o sucesso é só uma questão de tempo. Exato. E outra, às vezes as pessoas têm medo de empreender. Gente, não precisa ter medo de empreender. Não precisa ter medo de nada. Né? Não precisa ter medo de empreender. Foca no trabalho, baixa a cabeça. Não tem como dar errado. Se tu trabalhar... Beleza, se tu ficar... Que às vezes eu vejo... E eu já falei isso em algum momento, né? Beleza, tu tá aqui esperando agência de viagem, né? Vamos lá, tu vai trabalhar com turismo. Se tu não fizer movimento nenhum, ninguém vai te procurar. Gente, hoje... voltando lá na história... Eu não gostava de vendas, né? Depois que eu aprendi a vender turismo... Eu me especializei um pouco mais em vendas mesmo, em relacionamentos, sabe? Antes eu era o patinho feio da história que ficava assim, eu não tinha medo de falar. Tu era tímida? Extremamente tímida. Tá brincando, não consigo te ver tímida. Mas assim, ó, extremamente tímida. Extremamente tímida. Mas na verdade a timidez só é falta de segurança, né? A gente tem que ter segurança o suficiente para ela não se tornar também excesso de segurança. Às vezes eu tenho que ter cuidado com isso. Sim, porque passa a ser muitas vezes uma prepotência. Uma prepotência, exatamente. E eu também não tenho vergonha nenhuma de falar isso, sabe? Perfeito. Porque foi um caminhar também. E isso para mim é uma questão positiva para mim. Porque foi uma barreira que eu tive que ultrapassar. Aí como que eu saí disso? Estudando. Saindo da zona de conforto, apertando a mão forte. Às vezes a pessoa Meu pai falava assim, isso. Vem aqui, aperta a mão assim. Gente, guria. aperta a mão com vontade. Meu pai era comercial, né? Sim. Gerente comercial. Meu pai dizia assim, ó. Tu nunca dê a mão pra uma pessoa e assim, aperta forte. Aperta forte. Exato, aperta. Cara, nunca vai ser na cabeça. Assim, muitas vezes tu até faz uma avaliação psicológica do aperto da mão da pessoa. Mas tu fala, meu Deus, que aperto mais sem graça. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que se conhecer pra saber disso, né? Eu demorei muito tempo. Eu cheguei a uma idade na minha vida que eu não sabia nem que filme que eu gostava. Que tipo de música que eu gosto? Ai, como é triste. Mas por que tu chegou? Mas assim, nesse momento... Apanhando. Tá, entendi. Exato, apanhando. Se você perguntar pra mim como que você chegou a isso, apanhando. E eu só consigo visualizar isso há pouco tempo. Olhando agora atrás. Terapia também, que é importante. Porque a gente precisa ter autoconhecimento, né? E eu demorei muito tempo pra isso. Todo mundo diz, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tinha 2 anos... Isso é verdade. E Elaine, lá na época, quando tu tava lá, tu ouvia as pessoas falando sobre estudar, sobre autoconhecimento, sobre isso... Que hoje... gente ouvia, mas pra mim tava confortável no cantinho onde eu tava. Tu tem consciência disso? Mas claro, com certeza, assim. Não é que tava confortável. Tava legal ali, tu entendeu? Às vezes eu não tinha aquela visão, sabe? A gente, às vezes, falta clareza daquilo que a gente quer, né? Todo o caminhar da gente, às vezes, falta clareza. Eu vi Quando você manda o formulário, ela manda formulário, gente, pra gente preencher. Só aquele formulário que ela manda pra preencher já é uma autoanálise. Como é importante, eu tiro tudo que vem pra mim autoanalisar. Eu falo, nossa, essa daqui eu não sei responder. Como é importante a gente buscar lá atrás e entender que eu não sei responder, mas eu vou buscar. E hoje, sabe o que eu vejo olhando o mundo mais de cima, assim? As pessoas não sei responder, então eu vou ficar aqui. Que era onde eu ficava também, às vezes, né? Eu não era 100% inconformada. Às vezes eu quero ficar aqui. E às vezes eu queria sair. E às vezes que eu conseguia sair, que fez com que eu chegasse onde eu tô hoje. Que faz com que as pessoas de extremo sucesso cheguem onde estão. Cada um tem o seu nível de sucesso, né? A gente não pode também medir o meu... Uma régua pra todo mundo. Uma régua pra todo mundo. Às vezes, como você falou... Pra mim tá legal aqui, trabalhando junto com essa empresa, acreditando nessa empresa. Gente, que legal isso realmente faz muita diferença. Mas saber aonde você quer chegar, o que tu quer fazer é muito importante. E outra, que agora tu falou e me deu um estalo, assim, tão importante quanto saber aonde você quer chegar é reconhecer o processo que você já, né, trilhou. Porque às vezes a gente foca... Aconteceu muito comigo, assim. Eu focava muito marketing digital, quero, né, lançamento, 6 em 7, 6 em 7, 6 em 7. Eu disse, não, gente, só um pouquinho.
quando a gente foca demais no objetivo, tu desmerece toda a tua trajetória. Exato. Porque daí tu quer tanto aquilo... Que perde valor aquilo que tu trilhou. Aquilo que tu trilhou. E às vezes também, aquilo que tu visualiza de ser muito grande faz com que você não suba os degrauzinhos pequenininhos. Mas isso é uma autoanálise também, é muito difícil. Mas isso que tu tá falando é um sabotador absurdo de várias mulheres que eu converso. Ah, por que eu vou dar... É aquele negócio, por que eu vou ir pra academia uma vez por semana se eu quero ir 7, né? 10. Aí não vai nenhuma. Exato. Ou eu vou todos os dias, não vou nenhum. Meu amor, ou vou ler 50 páginas ou eu não leio nenhum. Meu amor, lê 2. Lê 2. Lê 3. E se você não quer ler também, tá tudo bem. Isso aí. Mas... Tenha consciência. Tenha consciência do que tu quer. Exato. Nossa, isso é muito claro. É aquele negócio. É libertador. Libertador. Tu não quer ter um cargo de... Porque sai um peso das costas, entende? Eu tô indo... É efeito manada que a gente fala hoje muito, né? Então, beleza, tu não quer ser líder? Tá tudo bem, só que tu tem que ter... consciência da tomada de decisão. Agora tu ir, porque tá todo mundo indo lá. Eu quero liderar. Quero liderar. Mas eu não quero as consequências da liderança. Exato, né? Perfeito. Ser líder é muito difícil. É solitário, né? É solitário. É difícil demais. A Maria falou uma coisa que legal, a Maria Dancelme, que eu vi no podcast dela, que ela disse assim, que eu não é que eu vou retrucar o que ela falou, muito pelo contrário, ela falou assim, que ela sempre fez certo, por isso que deu certo, que tá ótimo, que tá excelente, né? E você perguntou assim pra ela, o que é o bem? Lembra que tu perguntou? Lembro. E ela disse assim, o bem é ter empatia com as outras pessoas, que tá certo, mas nem sempre... O bem que a gente precisa fazer, ou a empatia, cabe naquele momento. Não é uma questão de ser bem ou não. Eu tô usando só um exemplo, porque às vezes a gente precisa tomar decisões difíceis para que o nosso negócio não morra. Muito! E isso, às vezes, é não ser empático. Muito. Né? Então, consigo mesmo, né? Consigo mesmo, exato. Então, essa empatia, a palavra empatia, ela também tá na moda, né? Vamos colocar assim. Empatia, empoderamento, né? Isso até confunde a gente. Não confunde. Gratidão. Você, muito. Gratidão. Até às vezes eu tenho que falar... tu pode ver, eu não falo mulheres empoderadas. Eu não uso empoderada. Eu não quero empoderar. Eu quero fazer com que uma mulher ela tenha segurança e confiança. Isso é empoderamento? Pode ser. Se for pra ela empoderamento, tá tudo bem também, né? Perfeito. Não é o problema da palavra empoderada, mas é que assim, ó... você tem que ser empático, você tem que ter gratidão. Todas as palavras da moda, né? Não, você tem que fazer aquilo que não prejudica o outro, mas você tem que ser um tomador de decisão. E quando perfeito. E outra coisa que eu percebo bastante, assim, às vezes a gente tá numa situação que tem algumas empresas que eu acompanho e elas estão numa situação drástica com o colaborador, aonde esse colaborador não respeita regras, não se dedica e vai levando. E vai levando. Isso onera pra empresa e eu acho que uma demissão, às vezes, também faz a pessoa acordar, tu entende? Faz. Ou deveria, no meu entendimento. Deveria. Eu nunca fui demitida, vamos colocar assim, tá? Eu nunca fui demitida e tá tudo bem também, se eu tivesse sido. Só que, por exemplo, eu tive uma sócia que ela, muito querida, tem um relacionamento muito grande com ela hoje também, que ela um dia falou pra mim, Elaine, não quero ser mais tua sócia. Isso quando eu já estava empreendendo da nossa, porque eu comecei sozinha, daí eu vi que era muito difícil sozinha, eu falei, opa, eu vou agarrar em alguém aqui pra mim, porque a gente vai buscando ajuda. E a gente precisa buscar ajuda. Sozinho a gente não consegue. E aí eu fiquei com ela, nós ficamos juntas 1 ano até a pandemia. Deu a pandemia, quando a coisa começou a apertar, eu meio que dei aquela broxada, sabe? Foi aquela coisa mais difícil, foi difícil. Eu já estava um pouco cansada também. Eu falei, será que o turismo é aquilo que eu quero mesmo? Na pandemia, sabe? E aí eu não... Foram 3 meses, assim, que eu fui, sabe, decaindo. Murchando, sabe? E ela olhou pra mim e falou assim, Elaine, eu não quero mais ser sua sócia. Eu falei, tá tudo bem, então. Eu falei, opa, peraí. Leva a gente pra trás, leva a gente pra frente. Eu falei, o que eu fiz de errado, será, né? Refleti. Eu falei, Fran, você tinha razão. Realmente, eu não tava fazendo o meu melhor. Obrigado por você ter falado. Boa sorte pra ti, eu vou pra cá. E tá tudo bem. Porque é uma rejeição, entende? A demissão, ela é uma rejeição. Perdão, desculpa, bati aqui. Não, a demissão... Eu também já tenho. Quem não assiste, mas assim, a gente não consegue cruzar as pernas. E quem tá acostumada... Quem tá acostumada a cruzar as pernas não consegue.
Mas a demissão, ela é uma rejeição. Muito. Então, tu acaba... sempre sangra, né? Uma separação, né? Uma rejeição, ela sempre sangra. Sangra. Né? E a gente precisa olhar, bom, eu preciso estancar esse sangramento aqui, porque não aconteça de novo, né? Vamos colocar aqui. Porque às vezes uma demissão, uma perca de relacionamento, uma troca de sociedade, uma falência, tudo isso sangra. Cada um sangra na sua maneira, mas é necessário que a gente olhe essas quedas e faça assim, poxa, será que eu preciso mudar? Porque é difícil a gente olhar pra gente, né? Muito. É que nem eu te falei, eu recebi aquele formulário e falei, meu Deus, eu não sei responder 5 perguntas daqui. Eu preciso olhar pra dentro pra me responder, né? Da minha forma, me conhecendo. E mesmo assim, ainda foi difícil. Socorro Deus. Socorro Deus. Elaine, e quando tu tava na Agatur, como é que foi esse giro pro empreendedorismo, assim? O que foi... tu disse que não foi planejado, mas como é que foi? Foi... Então, aí o que acontece? Como eu, nesse período já em que eu já estava nesse processo de pensando em sair, vamos colocar assim, porque a gente não sai, nossa, hoje cheguei e vou sair. É natural também isso, tá? É um processo. É um processo, salvo se você briga, né? Que daí não é um processo bom. Sim. Mas você precisa... Eu pensei, como que eu posso fazer de uma maneira mais eloquente, de uma maneira mais... Diplomática, porque eu valorizo muito os meus relacionamentos, sabe? A Inara, eu vou te mandar um beijo. A Inara foi minha chefe, me ensinou muito, muito, muito. Eu acho que a gente manter o relacionamento daquilo que a gente... Um relacionamento da onde a gente viveu, onde a gente conviveu, aonde a gente aprendeu. Ela é da Agatur, Da Agatur, exato. E ela sabia que tu ia empreender? Não, ela não sabia, porque eu falei, Inara, eu tô pensando em sair. Aí ela falou, então tá bom. E aí foi ficando, sabe? E aí foi indo, passou uns 6 meses. Mas eu também não pensava muito. E aí eu fui fazer uma viagem com um grupo. E lá nessa viagem em grupo, eu falei assim, será que é isso mesmo? Eu estava em 47 passageiros. A gente foi pra Europa e aí eu tava lá navegando. Eu falei, será que é isso que eu vou fazer? Será? Porque tava confortável onde eu estava, Perfeito, tu entende? Sim. Mas daí eu falei, eu acho que eu vou tentar. Lá. Eu falei, vou tentar. E aí, quando eu desembarquei, que eu falei assim, vou tentar. Eu falei, vamos, eu acho que a gente vai encerrar. Daí ela falou assim, você vai abrir uma empresa para você? Daí eu falei assim, olha, não estou pensando neste momento, assim, 100%, sabe? Mas eu quero dar um time para mim verificar. Ela falou, tá tudo bem. Ela demorou um pouquinho para raciocinar, assim, para avaliar a ruptura, porque foi dela, né? Mas demorou uns 4 meses. Eu dei um time para mim, assim, eu comecei a fazer trilha, sabe? Eu saí, mas eu dei sabe, um relax? Eu dei um relax. Um sabático. Assim. Exato. Daí eu falei, vou ver o que eu faço. E aí, o que aconteceu? Nesse meio do caminho, o trabalho tá intrínseco. Eu comecei a trabalhar. Por isso né? Não é trabalhar... Não é um trabalho. É ser quem tu é. As coisas, elas vão acontecendo naturalmente. Aqui, nós já vendemos 4 viagens. Gente, vender, viajar. Eu aprendi a vender. Lembra que eu falei pra vocês que eu não gostava de vender? Eu aprendi a vender, eu amo vender. Então, é isso. A gente se vende. A gente se vende quando a gente fala, a gente se vende quando a gente se comunica, a gente se vende quando a gente valoriza os relacionamentos, né? Tudo a gente se vende. Perfeito. E eu não tinha essa consciência desde então, quando eu saí, né? E aí eu saí, as coisas foram acontecendo. E ela super aceitou, assim. No começo ficou um pouco assim, chateada. Sabe, Elaine, que isso que tu tá falando dela, foi uma das maiores dificuldades minha ao empreender. E uma das coisas que eu percebo que tu é super madura em relação a isso. Até a Luana, que trabalha comigo, ela fala assim, ela me conheceu em outra época, agora eu já sou outra pessoa. Mas assim, eu tinha muito... assim como tu, eu também valorizo muito as relações. Só que eu esperava muito em troca. E quando a gente ensina uma pessoa, né? A gente eu ensinava a recrutar, ensinava a selecionar, ensinava... Só que pra mim, ela tinha que ser perpétua ali, sabe? Mas a gente demora pra aprender isso. Demora! Porque, nossa, eu tenho um caso em si, assim, que aconteceu comigo... E que eu super incentivei, desenvolvi, preparei. Acho que até falei no outro podcast sobre isso. E ela foi. E tá tudo bem. Nossa, eu chorei horrores. Porque eu investi, na verdade, mas eu sentia raiva também, sabe? Porque era um abandono. Pra mim é um abandono. Sair, né? A ruptura, né? Muito. É um abandono e não só isso. Ela vai abrir um negócio concorrente ao meu. Ela vai me tirar, ela vai... Então, no início... Por isso que eu te perguntei, assim. No início, pra mim, isso soava muito negativamente. Depois... Mas daí como é que você aprendeu? Depois eu comecei a entender que são ciclos. E que ela tem o direito de ir e vir. Exato. Se ela quiser... Hoje eu lido com isso muito melhor.
né? Beleza, não quer ficar... Hoje eu tenho a Luana, tenho a Sharon, né? São ótimas colaboradoras, né? São ótimas... Eu nem gosto muito de falar colaboradoras, porque elas são uma extensão minha nos clientes, sabe? Elas levam os meus valores. Isso. E, só que tudo bem, se a Sharon tiver aqui, se a Luana tiver aqui... Ok, tá tudo bem. Elas não vão tirar a Daniela Grolli de mim, entendeu? Não. E você sabe como é que eu aprendi isso? Talvez no começo... Quando eu trabalhava, eu também pensava em sair. Eu falava, nossa, eu vou ter que deixar. Porque eu carregava isso. Eu falava, nossa, eu vou deixar. Porque por isso que eu fiquei bastante tempo. Falei, nossa, eu vou ter que deixar. Não quero deixar. Porque tava bom, o ambiente era legal, era gostoso, era bom. O meu desenvolvimento profissional, vamos colocar assim, tava bom. E daí, quando eu comecei a empreender, assim, eu também falava, nossa, eu vou ensinar isso aqui, sabe, daqui que eu mesmo faço, sabe? Porque puxava eu não vou... puxava. Só que isso é muito... É torturante. E aí, eu comecei a entender e buscar. Eu não sabia nada de empreendedorismo. Hoje eu não sei ainda. E daqui 10 anos, talvez eu não vou saber de novo. Porque a gente tem que estar sempre investindo, né? E atualizando, né? E atualizando. E hoje, o Instagram, assim como esse podcast aqui, tem muito material bacana pra gente tirar. A gente tira aquilo que nos enobrece. A gente tem que tirar aquilo que nos faz ir pra frente, né? Nada contra aqueles vídeos de MMM lá que fica, mas é engraçado, divertido, mas tem muita coisa bacana pro empreendedorismo, tem muita coisa bacana pro colaborador, tem muita coisa. Na época, quando as pessoas entravam e saíam, eu também ficava assim, eu falava assim, eu nem quero trabalhar com ninguém porque eu não quero. Mas a gente não vai a lugar nenhum sozinho. E eu aprendi estudando que isso a gente não pode. Pra gente empreender, a gente precisa ensinar. A gente tem que formar. Porque se a gente não formar, a gente não vem pronto também. Não. Então tem que ter os dois lados, sabe? Isso só aprendendo mesmo. E sabe que o empreendedorismo também, eu penso, independente da área, assim, a gente vai... eu sou uma ótima psicóloga, mas eu não sou uma boa financeira, eu não sou uma boa, né? Eu não sei fazer processos, eu não sei procedimentar. E ao longo do processo eu fui aprendendo. Ou melhor, se eu não consigo fazer, eu contrato alguém que faça, sabe? Precisa, exato. Sim, né? E às vezes a gente pensa assim, eu falo muitas vezes pro meu marido, cara, investe numa consultoria. Ai, mas é muito caro. Meu, ele vai encurtar teu caminho. Encurta o caminho. Sabe? Não fica dando giro no rabo. A gente chegou até aqui. Vamos colocar aqui. Daqui pra cima, os conhecimentos que a gente tinha até aqui não são mais os mesmos que a gente vai precisar daqui. E enxergar isso é muito bom. Tem muito empreendedor... Porque sabe aquele empreendedor na raça? Não, eu fiz crescer. Às vezes podia ter crescido 10 anos mais cedo. Perfeito! Né? Mas por quê? Porque tem material pra isso. Você precisa investir no teu autoconhecimento. Isso serve pro colaborador também, gente. O colaborador que chega lá às 6 horas, bate o ponto, chega lá, bate o ponto, senta, faz o trabalho que tem que fazer, 6 horas tem que ir embora. Tá tudo bem também, mas o teu mérito, o teu recebimento é sobre o que você entrega. Isso aí. Então, o colaborador precisa entender isso, assim como o empreendedor precisa entender, bom, chegou aqui, entregou, a empresa tá nesse nível, daqui pra fora a gente vai pra lá, a gente vai pro próximo passo, o próximo passo tu tem que estar aqui, se tu não tiver aqui, tu, né, a gente... É um processo, mas é um caminho. É isso aí, isso aqui o que eu percebo muitas vezes no colaborador, que é isso que tu tá trazendo, que assim como no empreendedorismo a gente tem que baixar a cabeça e não esperar nada em troca, hoje eu percebo muita gente fazendo, vou cumprir horário, 6 horas, 10 horas, sei lá, 12 horas, enfim. O colaborador, e principalmente essa geração que tá vindo, né, num potinho que eu digo, acaba muitas vezes, tá, eu vou fazer por 3 meses, tá, e aí? Baixa a cabeça, parece que tá sempre buscando algo em troca. E eu entendo também que quando tu baixa a cabeça, trabalha e se dedica... Não tem, empresa não vai... Não tem. Claro, né, Elaine? Tem empresas que nunca vão reconhecer, mas não é o meu caso, não é o teu caso, sabe? Não, e outras vezes pode acontecer... Sabe, lembra da conversa franca? A gente tem que conversar. Inclusive, esse colaborador pode te chamar pra essa conversa. Aprenda a conversar. Isso aí. Fala assim, olha, passou meus 3 meses... O que você tem pra mim? Olha, esse aqui foi... Se a empresa não te chama, né? Olha, a sua entrega foi essa. Tu acha que dá pra gente ir pra frente? Não dá? O que você acha? O colaborador tem que enxergar isso também, né? Porque se não tá bom, o caminho tá livre, tu entende? Não é uma questão que, ai, nossa, você tem que abraçar as pessoas. Tem que. Mas tem que ter uma troca. É um equilíbrio. E é uma engrenagem. No momento que uma puxa muito pro lado e a outra não puxa, né? Ninguém fala... Sabe, eu gosto de ouvir os teus podcasts por causa disso. Porque... Não é que você fala aquilo que eu quero ouvir, porque às vezes a gente só ouve aquilo que a gente quer ouvir. A gente tem que saber ouvir aquilo que a gente não está preparado para ouvir. Que às vezes o colaborador falando, mas dentro da tua empresa, você dá o teu sangue pela tua empresa.
Porque é como se fosse o teu filho. Mas é... E fala um colaborador, fala um empreendedor que não fala isso. Não importa se tem 1, se tem 5, se tem 100, se tem 500. Tu sabe o que acontece dentro da tua empresa. Tu sabe o financeiro, tu sabe como é que tá, tu sabe onde tem que chegar, tu sabe onde que tu quer ir, né? E a empresa que não enxerga, porque às vezes está um pouco defasado mesmo. Às vezes você pode chegar com uma ideia, falar, não está enxergando aqui, sabe? E o empreendedor, muitas vezes, ele tá focado em algo que, talvez naquele momento, o colaborador está esperando esse empreendedor enxergar ele, mas ele não tá com os olhos voltados para... E tu precisa convidar esse empreendedor a te enxergar. Precisa, porque uma coisa é certa, é clara que nem água transparente, vamos colocar assim. A empresa que perde um bom colaborador, ela sente... Ela sabe, ela não quer perder, porque por mais que às vezes tenha dificuldade de falar, a empresa sabe quando é. Às vezes é mais fácil você identificar isso com mais colaboradores do que com menos. Nós estamos em 7 na empresa hoje. Acaba se tornando quase uma empresa familiar, vamos colocar assim, nossa. Né? É difícil a gente trabalhar com... O vínculo diário, né? O vínculo diário, a gente fica muito tempo ali, sabe? Então, a gente tá, às vezes, correndo atrás da máquina. A gente quer fazer porque dia 5 o pagamento tem que sair, né? Perfeito. Exato, ele tem que sair. Tu tem que honrar a tua palavra para fazer isso. Mas o que eu, como colaborador, posso fazer para ajudar aqui? Porque, lembre-se, fortalece o relacionamento. Se vende dentro da empresa. Porque, às vezes, dentro da própria empresa onde você tá, você pode ter uma oportunidade maior. Nossa, muito. Só que daí o que acontece? Daí contratam um gerente de fora, mas não me olharam, mas não... Meu amor... O que você fez? O que você fez, né? Tu se desenvolveu, e eu sempre falo... Você pegou uma parte do teu salário para você poder estudar sobre gestão de pessoas? Exato. Mas é isso aí, eu sempre falo, a oportunidade ela chega para quem tá pronto. Para quem tá pronto, exatamente. E outra, assim, nenhuma empresa, isso assim, ó, drástico, nenhuma empresa vai promover mulher nenhuma antes dela estar pronta. Não. Fato! Tu só vai estar num cargo de liderança quando, antes de você ser líder, você deu indícios de que você poderia ser uma. Exatamente. A empresa não vai te promover pra tentar fazer você dar certo. Ela vai te promover quando ela viu que tu já deu antes de tu ter o cargo. Sim. Eu vou abrir uma coisa pra você aqui. Como a gente demora para enxergar. Algumas pessoas enxergam mais rápido, outras demoram mais. Umas têm uma visão empreendedora maior. Todo mundo tem o seu caminho, né? Eu sou péssima no financeiro. Sou péssima. Eu sou boa em vender. Então, eu preciso de uma pessoa que vai lá e faça meu financeiro direito. Eu não enxergava meu financeiro da minha empresa. Eu não tenho problema nenhum em falar, porque todo mundo, gente que é empreendedora que sabe. Eu falei, opa, eu preciso olhar isso aqui. Eu preciso dar uma olhada nisso aqui, porque às vezes o dinheiro da gente escorre, o dinheiro da gente é importante. Aconteceu contigo. Mas claro, e eu tenho certeza que acontece com muita gente que tá aí. É preciso olhar pro teu financeiro, precisa sair, sabe a zoninha do conforto? Sim. Assim como a gente precisa olhar o financeiro, o colaborador também precisa olhar o teu financeiro. Vai aprender gestão de negócios. De negócios, vai aprender gestão financeira pessoal para fazer o teu dinheiro render mais, já que todo mundo prega para ser empreendedor. Começa a ser um microempreendedor dentro da empresa que você trabalha. Na verdade, empreendedor de si mesmo, da sua vida. Da sua vida. Eu queria ter essa visão, a gente demora pra chegar, mas eu queria ter essa visão dentro do Agator. Eu seria outra pessoa. Mas tá tudo bem, passou. E outra, tu só é quem tu é hoje porque tu passou por tudo que tu passou. Passou por tudo que tu passou. Entende? Se tu tivesse 20 anos atrás, 10 anos atrás, ia ser a mesma coisa. Exato, cortar os vínculos que não dá certo, cortar aquilo que não precisa. Bom, vamos lá, qual que é os meus anseios? O que eu preciso pra acordar de manhã, pra me ver? O que eu preciso fazer hoje de manhã? E uma coisa que ficou muito legal pra mim, que hoje eu gosto muito, hoje que a gente conversou essa semana, eu aprendi a usar agenda. Gente, isso é maravilhoso pra mim. Muito. Ponto positivo pra mim, eu não conseguia usar agenda, eu vinha na minha cabeça indo. Nossa, chega uma hora que a cabeça não ajuda mais. Você dá check nas suas tarefas, é tão bom, sabe? Coisinhas pequenas, assim, né? Que faz a gente ser mais organizado, sabe? Né? Produtivo. Tu fala, opa, isso aqui tem check, fiz isso aqui, não procrastinar, né? E é isso. E Elaine, a tua agência, ela cresceu muito em pouco tempo. Eu percebo, assim, acho que ela cresceu muito em pouco tempo. Acho que isso também foi um fator talvez, de tu muitas vezes
não precisar parar pra olhar, porque ela tava dando certo, né? E quando a gente cresce também muito em pouco tempo, a gente não tem tempo de se organizar e se estruturar pra dar vazão pra esse crescimento. É o que eu observo, assim, de fora, né? Me corrige se eu tô errada. Não, você tá certa, porque lembra das vendas? Aham. Quem tá vendendo, às vezes, quem tá dentro do operacional, não consegue olhar pro todo, né? Por quê? Porque você quer agarrar aquele cliente, você quer ver. Aí eu tive que olhar e falar assim, não, peraí, que agora eu preciso aprender gestão. É esse o meu canal agora. Porque eu não sou mais uma vendedora de viagens, por mais que eu seja, né? Eu tive que aprender a olhar isso. Estou aprendendo. E cada vez que eu aprendo mais, eu vou elaborando um pouco mais. Porque eu tenho metas maiores para atingir, sabe? Eu quero ser a melhor agência de Caxias. Isso eu já não sou, tá? Isso aí, fique né? claro. Então, que fique claro isso, que eu estou trabalhando para isso. E é muito difícil. É muito difícil. Aliás, eu vou trocar esse muito difícil. É uma grande oportunidade que eu tenho de me tornar a melhor agência de Caxias hoje, sabe? E essa é uma das tuas missão, visão, né, que a gente fala sobre onde tu quer chegar. Essa é a visão, exatamente. Essa é a visão, isso aí, tá? Tá. E me diz uma coisa, quando é que tu começou a ver... Tu cresceu, tu começou a desenvolver, super empreendeu, Dani, tudo certo? posso fazer um adendo? Pode, vai lá. A minha empresa, ela só cresceu devido a relacionamentos. Os nossos relacionamentos é o que nos transformam. Eu levo isso muito a sério na agência. Relação. Pessoa, colaborador. Pessoa, colaborador, tudo. Relacionamento. Você precisa criar um elo de confiança entre você e o teu comprador, entre você e o teu colaborador, entre você e todas as pessoas que você se relaciona. Esse é um fator muito importante para mim, eu levo isso muito a sério. Isso seria um valor muito importante para mim, que eu não abro mão de jeito nenhum. E que muitas vezes as pessoas... Uma das coisas que eu percebo que as pessoas muitas vezes demoram pra dar certo no empreendedorismo, eles querem vender. Não é vender, meu amor. É se relacionar. Vender é consequência de um bom relacionamento. Criar um vínculo de confiança, muito, né? Honrar aquilo que tu fala, né? Exato. Eu acho que isso é muito importante, né? Muito. E Elaine, vamos lá. Eu quero uma das coisas, né, pra gente... e aí, tu tava dando super certo. E aí, eu quero saber... Eu ia te perguntar qual foi o momento mais difícil da tua empresa, mas eu já sei a resposta. Mas eu já quero que tu entre... Socorro, Deus. Qual foi o momento mais difícil? Então, foi na pandemia, né? Tá. Não posso nem falar. Na verdade, hoje ele não é mais, mas ele reflete. É muito difícil você recuperar um faturamento de 2 anos, né? Nossa. É muito difícil. Zerou. E a tua área zerou, né? Zerou. Mas assim, zerou completamente, né? E lá quando começou... Porque o corona, eu lembro, foi dia 20 de março que fechou tudo em Caxias. Nem tinha caso, mas já tava tudo fechado, né? Por causa do alarde e tal. Quando a pandemia já estava lá fora, no final do ano de 2019, vocês já estavam atentas? Nós estávamos atentas porque nós tínhamos passageiros viajando, mas em nenhum momento a gente acreditou que isso vinha para o Brasil, como qualquer outra pessoa, eu acho. É natural. Eu também acho. Não tinha, nós trabalhávamos, nós tínhamos viagem em fevereiro, um grupo para o Egito que a gente teve que cancelar. E mesmo assim ainda a gente falava, ainda cancelamos porque era fora. Mas vir para o Brasil, assim, que impactar da forma como impactou, eu acho que ninguém estava preparado. Ninguém parou para pensar. Ninguém parou para pensar, exato. Quando é que tu tomou consciência que tu pensou... No dia que eu fechei a porta, no dia 20 de março. Falei, caramba, e agora a gente vai fazer o quê? Sabe? E janeiro e fevereiro já tinham baixado as vendas? Como é que... Baixou as vendas, mas a gente continuava normal. Assim, baixou um pouquinho, mas a gente continuava trabalhando. Vamos lá, refletir um pouquinho. Então, vamos criar outras formas da gente fazer. Vamos fazer Brasil, vamos fazer outras coisas. Mas a gente não parou de trabalhar. Perfeito. Mas no dia que a gente fechou a porta, passou a chave, no dia 20, a gente... E agora? E assim, o que acontece? Todo mundo foi impactado pela pandemia, né? Mas passou um processo, a gente foi se ajustando, foi tendo tudo aquilo que tu precisa. Mas você passar 6 meses, vamos colocar assim, e você não poder falar do teu produto, do teu serviço, você não podia falar. Não podia? Não podia falar. Em agosto, eu lembro que a gente retomou, sabe? Daí Por que não podia falar? Porque era uma ofensa. Era uma ofensa. Como é que tu vai viajar? Olha a gente morrendo. Era uma ofensa. Era isso? Menina, era uma ofensa. Março de 2000... Quando foi a última? Foi 21? Março de 21, que foi a última, assim, que aconteceu? Nem Me lembro, corrija também, eu não sou boa de data. Nem lembro. Foi, eu acho que março de 21, que foi a última, assim, que todo mundo fechou aqui em Caxias também. Nós já tínhamos retomado o trabalho, já tinha outros colaboradores, a gente tu mudou diz das tudo.
bandeiras lá que fechava e abria, Que fechava e abria, acho que foi março, foi a última, né? Entendi. Então, março nós já estávamos com 4 pessoas, a gente já estava faturando um pouquinho, mas muito pouco, vamos colocar assim. E aí você não poder nem incentivar, não é incentivar porque você podia fazer, tinha meios de fazer, né? Mas você não podia falar porque era uma ofensa. Então você fica de mãos atadas, né? Porque é o teu mercado, é o teu serviço. Todo mundo, você tem que se... Como é que fala aquela palavra agora que todo mundo fala também? Atualizar. Se atualizar, exato. Gente, é isso, atualizou. Sim, se inovar. Ofertar outros tipos de serviços. Isso, nesse exato. sentido. Aquela pressão era muito grande. O que nós vamos fazer? Vamos continuar. A gente foi continuando, mas você não poder nem falar que é uma ofensa, a gente sentiu isso. Porque eu lembro minha irmã na época, que ela trabalha divulgando lugares, e numa época ela foi cancelada, porque ela disse, o que fazer em Caxias? Mas ela deu dicas, eu lembro de Cascatas e não sei o que. Daí subiram em cima, como é que tá indicando as pessoas saírem de casa? Olha só, porque não sei o quê. Virou um extremismo absurdo. Extremismo. Não, tu não podia falar, tu não podia dizer, sabe? Nossa, Deus o livre falar em viagem. Olha ali, tu aproveitando o lazer e as pessoas morrendo nos hospitais. Morrendo nos hospitais, sabe? Foi muito difícil. Foi uma fase, assim, bem difícil, mas foi uma fase que hoje eu agradeço a fase, na verdade. Por que tu agradece a fase? Eu agradeço porque a gente aprende. Eu aprendi muito. O que tu aprendeu? Eu aprendi que nunca mais eu tenho que ficar na mercê esperando as coisas acontecer para me preparar. Então eu preciso me preparar, eu preciso ter um caixa fortalecido 100%, tu entendeu? Tu não estava preparada. Mas nunca, tinha 1 ano e meio de empresa. Sim. Né? Quem que tem um ano e meio de empresa com caixa fortalecido? E mesmo assim eu falei, vou aguentar, vou até o final. Vem a CPF pra dentro, sabe? Uhum. E foi, porque é isso, porque é investir, é reinvestir, é acreditar. A gente precisa acreditar nas coisas, né? E eu continuo acreditando sempre, sempre, sempre. Muito, sim, acredito demais. E quais foram os teus movimentos na pandemia? Tu fechou? Tu fez o quê, assim? Tu fechou a sala? Como é que... Sim, nós tínhamos... Eu abri a agência, então assim, eu comecei a trabalhar naquele formato que eu fiquei um tempo sem abrir a agência, sem ter a documentação, vamos colocar assim, aquele time. Em outubro de 2018, que foi quando... Foi 2018 que eu abri oficialmente a Enova. Sim. Até o então... CNPJ. Exatamente, o CNPJ, vamos colocar assim, sabe? Que eu abri em outubro de 2018. E as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Lembra dos relacionamentos? Aqueles relacionamentos que a gente tem, enfim. E elas foram acontecendo. Então foi um ano muito bom, 2019. Foi um ano fantástico. E em outubro de 2019, eu tinha... Em 2018 foi no Risso ainda, que a primeira loja física que eu tive foi lá nos Viu Risso. Tá. E eu fiquei lá de outubro de 18 até outubro de 19. Aí deu outubro de 19... Fiz todo o investimento numa sala nova, um investimento alto. Nós nos mudamos, acho que dia 20 de outubro de 2019. Dia 20 de março. Não deu 6 meses? Não deu 6 meses. Aluguel com imobiliária, sabe? Bassanese, inclusive. Demorou bastante pra gente ajustar. Então, não deu tempo suficiente. A gente mal tinha começado, sabe? Então, pronto. Puf, veio o primeiro impacto, né? Perfeito. 20 de março nós fechamos e aí eu não conseguia ficar em casa, sabe? Eu não sei trabalhar em home office. Tá. Eu não sou muito dessa... Não se adequou? Não, de forma... Não tinha o que fazer. Na verdade, não... A gente tinha processo de passageiro embarcando em julho, que era período de férias. Então, assim, era o suporte para o passageiro. Não tinha o que fazer. E estava acontecendo? Algumas viagens? Não. Aquele período de os 3 meses ali de março a julho... Zero, nada. Era só... Você imagina 3 meses de pessoas não embarcando. Todos os dias a gente com processo de embarque. Brasil. Nem no Brasil, imagina, foi muito difícil. Teve alguns, assim, que se arriscaram, mas todo mundo não embarcando. Aí não tinha um processo de reembolso, não tinha um processo de cancelamento. Então era tudo muito novo para todo mundo, sabe? Era um processo muito desgastante. Além de você não faturar, você ainda tinha que devolver aquilo que você já faturou. Meu Deus. Porque não tinha uma lei. Foi muito difícil, sabe? Para todos os lados. Pro lado de cá, pro lado do cliente. Foi muito difícil, mas a gente resolveu tudo. Graças a Deus, deu tudo certo, sabe? Ai, que bom. Na melhor forma possível. E aí, em agosto, eu falei, não aguento ficar em casa. Falei, vou alugar uma sala.
Vou alugar uma sala, vou começar de novo, vou começar sozinha. Daí, em agosto, eu comecei. Daí, eu postava no Instagram, eu tentei fazer a era digital, sabe? E fui no Instagram, fui indo. Aí, fiquei de agosto a dezembro, sozinha. Daí, depois eu já trouxe a Silvia, que trabalhava comigo já. E aí, depois veio mais uma pessoa, e aí veio mais uma pessoa. E o faturamento meio assim, mas a gente estava conseguindo, sabe? Ótimo. Não tinha rentabilidade, mas a gente estava conseguindo estar em pé. Movimento. A gente precisava de movimento. Eu gosto de movimento, gente. Vamos se movimentar. Movimento é vida, né? Isso aí. E foi assim, a gente foi se deslizando em 2021, mantendo-se vivo, na verdade. Sobrevivendo, exato, sabe, 2021. No finalzinho de 2021 para 2022, as coisas começaram a melhorar um pouco. Ali, a partir de agosto, de setembro de 21, aí as coisas começaram a se clarear um pouquinho, aí a partir daí o turismo tá super em alta e foi, então... Eu acho que também pegou uma economia retida, né? Uma economia retida, exato. Aí depois passou a pandemia, veio o movimento todo, mas daí automaticamente veio o acréscimo de preço com a economia parada. Imagina, né? Então, esses são os desafios, é isso. Não tem segredo. É trabalhar com o que você tem, sabe? É o que a gente tá fazendo. Ótimo. A gente falou sobre bastante coisa, né? Meu Deus, a gente misturou tudo, na verdade. Mas o que tu espera de duas geminianas, né? Socorro, Deus. Elaine, para nós finalizar, assim, o que tu falaria para uma mulher que tá na carreira seletista... Dani, posso fazer uma pergunta? O que seria seletista? CLT. Ah, CLT. Ah, tá. Aprendi agora, mais uma. Eu falo sempre carreira corporativa, mas quando eu falo turismo, não é corporativo, né? É uma corporativo, porque é uma empresa. É empresa, não importa o tamanho da empresa. Vendendo coxinha para uma pessoa é corporativo. Então, uma pessoa que está numa empresa, né, numa carreira corporativa, seletista... O que tu diria para essa mulher que deseja empreender? Qual é a tua dica? Primeiro, se ela quer realmente empreender, é o primeiro ponto, né? E depois, assim, fazer a pergunta, o que eu preciso fazer para empreender? Primeiro se organiza e depois vai. Porque é mais fácil. Não que você não vá fazer que nem assim, eu vou pegar aqui e vou fazer, mas... Tira um tempinho para se organizar. Eu acho que é importante, sabe? Entender o que eu vou fazer. Porque aquilo que a gente não enxerga... A gente não consegue organizar. Não consegue gerenciar, né? Não consegue gerenciar. Isso é uma lição que eu aprendi dos últimos 12 meses. A gente precisa enxergar aquilo que a gente quer para a gente poder ter um direcionamento que se torna mais claro. E vai consumir conteúdo de empreendedorismo. Não fica vendo vídeo engraçado. Vai consumir, porque precisa estudar, precisa trabalhar 16, 18 horas por dia. Precisa fazer esse processo, sabe? E o que tu acha que fez, assim, né? Qual foi o diferencial na Elaine que fez ela dar certo? Força de vontade. Força de vontade, que eu acho que é o mais importante. Persistência, exato. Persistência, assim. E segurança, sabe? Porque eu não tenho muito medo, sabe? Eu pego e vou. Coragem. Pego e vou. Mas unir a coragem com conhecimento é muito mais fácil. É mais seguro, eu te diria. Mais rápido, exato. As pessoas que não fazem isso e que falam lá no Instagram, que falam nas redes que chega... Tá tudo bem, elas são exemplo, mas é mais fácil a gente entender primeiro. Às vezes precisa dar um passo para trás pra gente dar 2 para frente. Perfeito. Então eu acho que assim, a raça é importante, a força de vontade é importante, sabe derrubando? Arrancar o peito assim e ir com tudo. Eu acho que isso é incrível Hulk. Vai, pega e vai, porque eu sou bem assim, né? Com licença que eu tô arrastando, tô passando. Mas às vezes dar um passo para trás e unir essa força de vontade com conhecimento é muito mais rápido. Um planejamento, né? Um planejamento, exatamente. Vai fazer um curso de gestão com a Adele. Isso aí. Exato. Né? Tu concorda com isso? Muito. Pra mim, assim, ó, né, pra finalizar, não tem como ter... Pra mim, autoconhecimento pra mim é a chave de tudo. Tu não tem como empreender sem ter autoestima, sem ter autoconfiança. Isso é perfeito. Né? Mas pra mim, tudo que tu falou tá interligado, não tem como separar. Então, assim, o empreendedorismo, na verdade, tu vende... Quando é que tu vende? Quando tu acredita naquilo que tu tá vendendo. E quando tu tá empreendendo, tu tá se vendendo. Então, se tu não acredita, se tu não acha que tu é boa, se tu não se acha merecedora, não vai dar certo. Não vai. Então, o primeiro passo de tudo, a autoconfiança, né? A árvore da autoconfiança, ela nasce num solo fértil em autoestima.
não tem como tu ter posicionamento, segurança, até porque também se tu não tiver autoconfiança, tu também as pessoas vão comprar de ti, tu vai fazer qualquer valor, e aí tu vai ter prejuízo, e aí vai ter... Então, é pra uma série de coisas, assim. Mas pra mim, o autoconhecimento é essa chave de tudo. E também sair fazendo... Não é lucrativo, muitas vezes. Não é. Então, o que tu traz, pra mim, faz todo sentido. Não é simplesmente sair fazendo. É despender tempo naquilo, de fato, que te traz dinheiro e recurso, né? Te traz retorno, não dinheiro, retorno. Retorno. Porque, às vezes, o dinheiro demora. Demora. Às vezes, não. Quando você começa a empreender, é natural. O dinheiro demora 2, 3, 4 anos. Isso demora mesmo, sabe? E não desacreditar, porque a gente cai... E é natural, às vezes, a gente desacreditar, né, Dani? No caminho, né? Muito. As pessoas, elas te puxam mais... são vários... A gente já se sabota automaticamente. Mas ter uma rede de apoio que incentive... Buscar essa rede de apoio. Porque ninguém tem a obrigação de ir lá e falar, Dani, querida, vai dar certo. Busca lá, vai buscar, né? E sabe que eu vou abrir uma coisa antes da gente terminar rapidinho? Muitas vezes eu deixei de acreditar. Às vezes eu pensei assim, nossa, uma agência de viagem, gente... Olha o autossabotador, o sabotador, né? E aí, quando eu comecei a pesquisar, não entender sobre agência de viagens, mas entender sobre negócios... As coisas, elas mudam e te traz mais confiança, tu entendeu? A gente precisa acreditar nem que você esteja vendendo pastel na esquina. Que é ótimo, todo mundo adora pastel na esquina. Isso aí. Né? Então, é a minha empresa de pastel na esquina que eu tô fazendo. Eu vou fazer o melhor pastel da esquina. Sabe? É o pensar, que tem aquela frase, né? Pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Então, pensa grande e vai organizando, vai fazendo, sabe? Eu adorei esse papo. Viu só? Elaine, fala pra nós os teus arrobas ali da agência? Isso, da agência. Então tá, gente, a agência vai ter novidades agora no nosso marketing. Estamos trabalhando bastante no nosso marketing. É @novaviagens, tá? Logo laranjado, por favor, sigam lá. Estamos trabalhando para os 10 mil seguidores. Ajuda a gente lá nos 10 mil seguidores. Isso aí. E vai nos acompanhando, tá? E o teu? É @Elaine Fideli. Tá. Eu estou trabalhando também para ficar mais nas redes sociais, mas é que às vezes já chegando lá na Inova já tá tudo certo, né? Já tá tudo certo. Chega lá que já vai ter bastante informação lá. Ótimo. Elaine, obrigada então, né, por ter aceitado o convite de estar aqui. A gente sempre se programa com as perguntas mas eu gosto de não engessar. De fato, a gente ir do jeito que foi, eu acho. Sabe? Exato. E tira aquilo que é importante para você, o que não é também descarta. É isso aí, pronto. Exato. Né? Obrigada então por ter participado, pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Tá, ótimo. Gente, comprem viagens, vão viajar. Isso aí. Beijos. Pessoal, meninas, quem seguiu não, né? Quem nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência. Lembrando que é bem importante que você que nos assistiu no Spotify ou nos ouviu no Spotify, você siga, compartilhe... dá teus pitacos lá, faz comentário, compartilha com os amigos, enfim, né? Quanto mais engajamento, melhor pra nós. E também, se você assistiu a gente lá no YouTube, é importante que você se inscreva, porque você vai... Quando a gente postar, a gente posta toda quinta-feira, mas quando for postado o vídeo lá, tu vai receber uma notificação de que foi postado. Então, de novo, muito obrigada, né? Por vocês que nos acompanharam até então, e eu te vejo na próxima semana. Beijo e até mais.